Então, vamos lá, minha gente. Poxa, então eu permiti todo mundo. Ah, tá aqui. Bom dia, minha gente. Bom dia. Ótimo dia. Vamos começar. Me atrasei porque eu achei que Rafa estava abrindo a sala, mas hoje ele não vai poder participar, ele vai para uma trilha. Mas vamos lá. Hoje vamos começar um novo módulo. A gente viu as skills que são as habilidades, e agora a gente vai ver um módulo muito importante também. Inclusive, esse módulo, confesso para você que eu nunca tinha escutado, era algo novo para mim, de ênfase que às vezes a gente tem que dar de forma intencional e a gente nem sabe que existe, né? Que é o módulo da relevância. O que seria isso? Muitas pessoas, elas acham que só tá aprendendo algo novo, as coisas já vão acontecer. Mas, na verdade, as coisas só vão acontecer quando elas aprenderem algo novo e elas entenderem essa chave da relevância. Porque, na verdade, se você aprende algo, e Ana, bom dia, nós estamos agora num novo módulo que chama-se relevância. Bom dia, obrigada. Tá? Então, a gente vai aprender que não adianta a gente só aprender algo novo, só tentar praticar ou começar a praticar, se a gente não entender que nós precisamos ter relevância. Relevância é e cada aula a gente vai falar sobre esse tema de relevância, tá? Então, hoje, para Vitor, que chegou agora, é o módulo da relevância. Então, nós precisamos ser relevantes. Entender que a relevância, ela potencializa, né? Ela aciona a nossa mensagem. Não adianta nós termos a melhor mensagem do mundo se ela não está sendo relevante para as pessoas. Quem concorda? Por quê? Porque você não está sendo relevante, você não evoluiu a ter uma relevância ao ponto das pessoas lhe escutarem. Então, e confesso que esse módulo foi novo para mim, mas desde o dia que eu escutei ele, que faz tempo, eu fui intencional, porque agora você vendo da relevância, você vai ver que você vai precisar ser mais intencional do que tudo, porque você precisa agora conscientemente usar essa relevância para você aumentar o nível de relevância sua e da sua mensagem. Então, é o seguinte, só que é um módulo que ele vai falar até de perseguição, só para você ter noção, ele vai tratar coisas de que quem é relevante sofre ataques, sofre perseguições. Então, ele até falou assim, não, se hoje você não está sendo perseguido por ninguém, atacado por ninguém, criticado por ninguém, você não é relevante. Ótimo, preciso aumentar meu nível de relevância, porque as críticas ainda estão muito pouquinhas. A perseguição está muito baixinha, mas tem que elevar. E vai ter uma aula só sobre perseguição, só para você ver, né? Então, pessoas gratuitamente vão se levantar contra a gente se nós formos relevantes. Então, tem pessoas contra você, contra a sua mensagem, né? Lhe atacando. Quanto mais isso existir, mais relevante você é. Então, é o seguinte, o que é relevância? Vou mostrar o desenho aqui. Pense num horizonte assim, né? Numa linha horizonte, e que tem algum relevo, sabe? Uma altura assim que se destaca. O relevo. Relevância vem de relevo. Você está aqui, aí tem de longe, se você olhar se você olhar bem de longe, assim, no horizonte, você vai ver que tem partes mais elevadas que se destacam, né, da sua visão lá. Então, relevância vem de relevo. Chama atenção, né? É uma coisa que se destoa
daquela normalidade, daquela coisa. Então, como você pode pegar e se sobressair, ser relevante diante de milhões de pessoas, né? Esse é o módulo que a gente vai passo a passo, né? Por exemplo, é uma coisa que você não tem como... Sabe aquela passagem bíblica que fala que a luz não pode ficar embaixo da mesa, da cama, né? O candeeiro, a luz, a gente foi... É bíblico, a gente tem que estar num canto alto para iluminar, pronto. Resumindo, é isso. E aí existe um passo a passo para se construir relevância, né? Para a gente se fazer esse relevo, ser esse relevo. Laura, Pode falar, meu amor. pronto, só abrindo um parênteses para a gente entrar no exemplo que me veio assim bem rápido, e só um parênteses, né? Sem querer falar sobre o assunto, não gosto. A eleição foi um período que muitas pessoas se levantaram com suas opiniões relevantes, independente do partido, mas que sofreram perseguição por isso. Isso mesmo. E o nível de relevância que ela tinha, quando ela se posicionou, ela sofreu mais ataque ainda, porque teve gente que não tem muita relevância. Então, não fede nem cheira, como diz o outro, né? Mas pessoas com relevância alta têm autoridade também para... Usou a autoridade que tinha como ser uma pessoa relevante para atrair pessoas para o que ela acreditava, né? Então, é para um propósito, sabe, gente? Relevância não é você querer aparecer por si mesma, não. É para... Tudo que a gente está fazendo aqui é para o rei, é para o propósito, né? É um armamento para o reino. Então, Deus está levantando um povo, e eu sei, que vai entender esses detalhes aqui, gente, de relevância. Porque entenda, a, a, as, as pessoas que não trabalham para o reino, eles estão sendo relevantes. E muitas vezes a gente tem uma voz e a gente não tem relevância nenhuma. Nossa relevância, às vezes, é perante 2, 3, 5, 50 pessoas. Deus quer levantar pessoas do reino para ser relevante para milhões de pessoas. E eu sinto que esse módulo é como se fosse um chamado de Deus para a gente, sabe? Que ele não une pessoas de 5 horas da manhã que não vão ser relevantes. Sinceramente, eu não acredito nisso. Vocês acreditam? Eu não acredito. E se você não acredita, meu querido, comece a acreditar, porque é grande. Então, é o seguinte... Seria, Laura, seria mais ou menos a questão de você ser relevante e você falar meio que pelo que você acredita. Então, você defender aquilo, como a gente que é cristão, enfim, Só que até quem não é. você tem que atingir as pessoas pelo que você é. Por exemplo, aí aqui vai dar vários passos de como você fazer isso e de como você se tornar mais relevante. Porque também não adianta você saber desse assunto e você não praticar como se tornar mais relevante, entendeu? Por exemplo, tem gente aqui que se fizer uma live vai ganhar relevância e ela nunca faz. Por quê? Porque ela é travada, sendo que live, por exemplo, dá relevância para as pessoas. Escrever livro dá relevância, por exemplo. A gente pode listar uma infinidade de coisas que aumenta a relevância. Eu nunca tinha pensado em escrever um livro, desde o dia que eu entendi, não foi nem relevância, foi da mensagem, e aí eu me conectei com, que eu dizia, meu Deus, e como é que escreve um livro? É coisa tão simples do mundo, existem pessoas que pegam sua fala, seus treinamentos e transformam em livro, né? Então, eu não tinha acesso a essa informação. Então, hoje eu desejo ter vários livros, porque eu tenho muito conteúdo que as pessoas não sabem. Então, uma pessoa que ela escreve um livro, ela tem um nível de relevância maior do que as outras? Tem, gente. Então, a gente vai fazer listas de coisas que você pode... Uma pessoa que tem uma empresa, ela vai ser mais relevante. Uma pessoa que tem mais filhos, ela vai ser mais relevante. Uma pessoa que... É que a gente vai sair fazendo filho, mas entenda. Existem coisas que naturalmente elevam a nossa relevância, né? Uma pessoa que aprende um assunto novo, ela tem mais relevância, porque ela tem repertório, né? Quando você descobre algo, e a gente tem o Espírito Santo que ele quer revelar coisas grandes para a gente, para poder a gente ser relevante. Quem acredita nisso? Eu acredito nisso, né? Então,
A primeira aula sobre relevância, anota aí, é a descoberta, é o primeiro estágio dessa aula de relevância, é a descoberta. E se você escrever esse nome descoberta, eu quero que você grife o nome coberta, para você entender que tem a ver com isso, Michele. Uma pessoa que ela não ela é relevante, ela é coberta, ela é escondida. É como se fosse uma bomba atômica enterrada, onde nunca ninguém vai acionar aquilo, você está entendendo? Então, a descoberta, que é a primeira chave, a primeira parte da relevância, é como se uma coisa de coberta mesmo, estivesse coberto, e aí ela descobre. Primeiramente, essa descoberta, ela acontece, você descobre quem você é e o que você carrega, para depois você entender que existe um propósito disso ser descoberto para muitas pessoas. Entende? Então, é de tirar a coberta mesmo, descobrir, descoberta. É acender a lamparina para que todos vejam. Por causa que a mensagem precisa chegar para o maior número de pessoas. Então, você vai se descobrir de você mesmo, né? Você descobre. Aí você descobre a relevância do que você carrega por dentro, de que é algo poderoso e que as pessoas precisam. Ontem eu fui na casa de um homem muito rico. E ele, uma vida totalmente longe das vidas de Deus, doente, perdeu a saúde, diabético há muitos anos atrás, né? Perdeu um primeiro rins e hoje faz hemodiálise 4 vezes por semana, 4 horas por dia. Isso, o outro rins agora já está morrendo, né? Tava, porque eu cheguei na vida dele ontem, e só funciona 6%, e eu disse, meu Jesus amado, eu nunca imaginei, eu convivo no mesmo ambiente que ele há 7 anos e nunca tinha me encontrado com esse homem. E eu, ousadamente, disse, meu querido, eu achei que eu tinha vindo para fazer uma coisa, mas eu não vim, não, eu vim para orar por você, porque isso aqui não é a vontade de Deus para sua vida, não. Então, sabe uma mensagem que você carrega, que você sabe que tem poder, mas que ela ainda está coberta e que precisa ser escancarada? E eu creio que a vida daquele homem nunca mais vai ser a mesma, entendeu? E que ele acha que a riqueza que ele tem é a maior riqueza, mas na verdade a maior riqueza é o que a gente carrega, é a mensagem que a gente carrega, né? E eu sei que a vida dele vai ser 100% transformada. Então, tem pessoas que têm mais relevância, carregam uma mensagem mais relevante do que isso, do que outras, mas precisa entender e se tornar relevante intencionalmente. Fugir dos bastidores e propagar, aumentar a sua relevância, entendeu? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que era relevante, que carregava um poder relevante na Bíblia e que ainda não tinha sido descoberto. Davi estava tendo uma guerra lá, os irmãos participando daquela guerra, ninguém tinha coragem de ir contra Golias, né? E Davi estava entregando uma marmitinha ali, e aí chegaram para comentar, e aquilo foi acionado dentro dele. Aí ele foi. Você acha que Davi ganhou relevância ganhando aquela batalha? Ganhou, gente, relevância, ele virou, ele cumpriu aquele propósito. Agora, se ele tivesse na pequenez dele, naquele menininho, né? Não, ele se expôs aquilo ali, e aquilo, pum, foi acionado dentro dele, e ele... Então, você vai descobrir algo dentro de você, que vai gelar sua barriga, e vai ficar ali, e vai ser acionado, descoberta, a descoberta, né? Da sua identidade, do seu propósito, da mensagem que você carrega, da arte, que na verdade é como que você vai atrair pessoas para a sua mensagem, né? Isso tudo porque nós somos um carteiro, né? O propósito é o reino e cada um envelopa de um jeito para entregar essa mensagem, que é o seu jeito de que Deus vai lhe usar, e de trabalho, de coisa de vida. Então, essa a sua carta, a sua embalagem é o que tem que ter relevância para as pessoas terem acesso à carta que Deus quer entregar para elas.
Vocês estão conseguindo compreender? Então, bote aí, eu sou uma pessoa relevante. Eu sou uma pessoa relevante. Queira ser, gente. Isso é um despertar de Deus para a nossa vida. Então, tarefa dessa primeira parte. Colocar, né? Escrever coisas que seu coração manda e seu cérebro duvida. É algo que o seu coração manda, tipo, você sabe que queima, mas sua mente, o seu cérebro ainda está limitado e ele duvida daquilo. Entendeu? E você vai escrever depois numa tarefa. Eu sou importante, né? Sou uma boa negociadora, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou relevante, nisso, naquilo, aquilo que queima dentro de você, você vai escrever o que você é relevante. A próxima aula, então, essa foi a descoberta. A gente precisa entender que precisa ser descoberto. Essa. E agora, a segunda aula desse módulo é acionamento. Você vai fazer um botão vermelho aí. Se você não tem a cor vermelha, você vai escrever o nome. Botão. Assim, ó. Pé, de acionar. Quem já viu um botão que você aciona assim? Pronto. Essa é a aula do botão. Aquele botão vermelho que a pessoa aciona. Então, é o seguinte, é como se fosse uma bomba atômica enterrada. A descoberta é ela ser desenterrada, mas concorda que não acontece nada ainda? Não acontece nada. Ela precisa ser, a bomba atômica precisa ser acionada. E aí, algo acontece. Quando você aciona essa bomba atômica, o seu olhar para o mundo, para as coisas, ele muda. Ele muda a forma de você ver o mundo, ele muda a forma de você se ver. Se você achava que era uma pessoa limitada, ou que nasceu só para coisa pequena, ou para atingir um número pequeno de gente, e não, quando esse acionamento ele é acionado, você se vê de forma diferente. O céu, quando você aciona, vai te ver de forma diferente, vai dizer, eita, aquele ali captou a mensagem, né? E as outras pessoas vão ver. Então, essas 4 coisas é sinal que você foi acionado. Enquanto não tiver existindo essas 4 coisas, é porque você ainda não foi acionado. Então, se você está vendo o mundo do mesmo jeito, você está se olhando do mesmo jeito, o céu está se vendo você tipo, do mesmo jeito, meio que querendo lhe arrodear e você não, né? E as outras pessoas estão vendo você do mesmo jeito, é porque ainda não foi acionado, mas quando essas coisas já estiverem acontecendo, e eu creio que aqui já está acontecendo isso, é como se fosse realmente acionado. Certo? E, Lore, como é que aciona isso? É alguém que vem aqui e aciona? Não. Como é que você aciona? É escutando isso. Porque eu mesmo não tinha nem escutado. Eu sabia que a Bíblia dizia que era para a gente, né, resplandecer, que a gente é sal da terra, luz do mundo. Mas essa forma de relevância na prática da vida real, entende? Eu confesso para vocês que não tinha muito, não, claro na minha mente, não. Então, você ouve e você, pum, aciona a bomba atômica que estava enterrada. E você desenterrou descobrindo e aciona. E agora você apenas vai-se embora fazer acontecer. Você sabe que tem potencial, mas você precisa acionar, acionar, acionar. A Marçal deu um exemplo bem simples de relevância, né? Ele um dia comprou um barco usado, um catamarã. Era um barco que já tinha muitos problemas, mas era um barco muito bacana. E ele sabe de uma coisa, eu vou comprar esse barco e eu vou investir o dobro de dinheiro para eu dar relevância para ele. E o que é que aconteceu? Esse barco estava, ele vivia, era o dono pescava e vivia junto de vários barcos no mar. E ele
Ou seja, era um barco muito bacana, mas ele era insignificante na vida daqueles. E o cara ainda nem tratava muito bem aquele barco. E ele comprou e disse assim, olha, esse cara, ele olhou para o barco e disse, tu nem sabe quem tu vai se tornar, tu nem sabe quem tu é. Porque ele tinha muitas características boas que se fosse intencionalmente feito algumas coisas, ele se tornava relevante. E aí ele contratou para pintar novo, para mudar algumas coisas, para dar uma coisa. Porém, ele trouxe o catamarã dele para o lago do resort dele. Então, ali não tinha mais nenhum barco. E aí ele bota no lago. Imagine um catamarã no lago, né? E aí fez uma área da churrasqueira para pescar, uma área de pescaria no barco, para eles pescarem. Diga aí, pescar numa lagoa e já fritar o peixe. E quem chegava dava para ver o lago e o catamarã pretão, todo reluzente. Então, o que é que ele fez? Dando um exemplo, né? Aquele barco já existia? Ele já cumpria um propósito, mas ele não era relevante. Amém? É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer dar o grau para a gente se tornar relevante e as pessoas escutarem a mensagem. Eu não sei se isso mexe com você, mas mexe comigo, viu, gente? Porque isso é um chamado de Deus para a nossa vida. Ele quer que a gente abra a nossa boca. Então, e o que é isso? Agora, ele investiu dinheiro, concorda? O dobro do barco. Então, uma frase que me chamou a atenção no treinamento. Quando você acredita em você, né, você tem essa descoberta. Aí você começa a investir mais do que acha que vale. Em treinamento, em coisas, em networking, porque networking aumenta sua relevância de acordo com quem você se associa, aumenta ou diminui sua relevância, né? Então, quando você acredita em você, você investe mais do que acha que vale. Isso está sendo acionado. Coisas que você não vê lógica. Além, às vezes, do que você diz assim, meu amigo, eu vou pagar por isso, vou de forma intencional, porque isso está queimando no meu coração. Eu estou acreditando e isso vai me dar mais relevância. É isso que ele está querendo dizer. Então, quando você passa por um processo de reforma, define o que de fato e o que você quer gerar de valor nisso. Então, nós estamos em reforma. Eu comecei um curso ontem, né, eu e Tati, casados para sempre, e o crachá que a gente tem que usar durante o curso, são 14 semanas, estamos em reforma. É bem legal, né? O casamento da gente está em reforma, é um tijolinho a cada dia, muito bom. Então, é isso que ele estava querendo dizer, nós estamos em reforma para... Nunca mais esqueça desse barco catamarã. A gente está sendo reformado para aumentar a nossa relevância. Gente, eu vou dar um exemplo aqui na prática. Eu estou há 10 anos na nossa igreja. 10 anos. Quem concorda que eu já carrego uma mensagem de saúde, bem-estar, qualidade de vida há 10 anos? Há 18. Mas eu não era relevante porque eu nunca me posicionei. Então, quando eu me posicionei, eu fui... Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí a voz, ela vai, aí pega com a unção, aí o negócio é chocante. Então, minha gente, é tempo de a gente se levantar, identificar o que é que a gente carrega e abrir a nossa boca. Na área de cada um, na área de família, na área de finanças, na área do que for, de empreendedorismo, de filhos, de tudo. Deus quer levantar um povo disso, processo de relevância. Se você tem amizades com certas pessoas, o seu processo de relevância aumenta. Se você bate alguns resultados que outras pessoas não atingem, o seu grau de relevância aumenta, né? Ou seja, isso é acionar, é apertar o botão, é sair de dentro. Flourish. Aprendi, viu, dona Yolanda? É flourish. É você florescer, entrar num estado de flourish e as coisas acontecerem. Você é relevante para Deus. Mas você precisa ser relevante diante dos homens para a sua mensagem chegar nos 4 cantos dessa terra. A gente anota essa frase. Pelo amor de Jesus Cristo, você já é, desde o ventre da sua mãe, relevante para Deus.
mas você precisa ser relevante perante as pessoas para que sua mensagem chegue nos 4 cantos desta terra. E não vai dar tempo de falar do terceiro, que eu vou orar. É como potencializar a relevância. E tem mais 5 aulas sobre relevância, porque é um assunto tão chocante que é passo a passo. Descobre, aciona, aí agora vai potencializar, e aí depois, várias coisas. Ok? Então vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, porque tu és bom, tu és bom, tu és fiel. A tua palavra já dizia, né, que a gente tem que estar em lugares altos, que a gente tem que resplandecer a sua glória, ser sal da terra e luz do mundo. Então, não estamos escutando nada novo aqui, Pai. Mas você usa formas diferentes de falar para que isso seja acionado na nossa mente e que a gente possa entender mais e mais. Talvez um dia a gente recebeu essa palavra e a gente passou, e hoje você está nos relembrando, Senhor, que carregamos uma mensagem grande e que tem que atingir o maior número de pessoas, Pai. Obrigada, Senhor, porque sabemos que fomos privilegiados de ser a última geração do fim. Então, isso é um privilégio. A gente não foi escolhido lá do início dos discípulos, nós fomos escolhidos para esse tempo, para essa geração. E estamos aqui, Pai, disponíveis para fazer a diferença nessa geração. Em nome de Jesus, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, a nossa mente, dilata, faz uma metanoia que a gente possa entender verdadeiramente que essa mensagem precisa chegar ao maior número de pessoas. Em nome de Jesus, amém. Sorriam, minha gente, que a vida é bela. A alegria do Senhor é nossa força. Beijos. Amiga, eu tô tentando passar o link aqui, mas deu um probleminha. Só um minutinho, tá bom? Poxa, cadê o povo? Não, mas estava pedindo o link. Preciso fazer xixi. Ótimo dia, minha gente. É porque eu fui fazer xixi, tá bom? Por isso que demorou um pouquinho. Oi, Tati Marcão, Silvana, Kate e Ana já estavam. Eita, é verdade. Meu Deus, eu falei foi muito agora. Gente, eu estava fazendo xixi, porque eu terminei de uma aula e Rafa não está hoje para abrir minhas salas. Mas, enfim, vamos embora. Vou botar para gravar. Ótimo dia, Tati Marcão. E o Sil, de amarelo, toda linda. Kate, Rosilene, Tati Nascimento e Ana já estava comigo na chamada anterior, a gente já se deu bom dia. Então, vamos lá, vou botar para gravar para não esquecer. E hoje, cadê? Vala, meu Deus.
Gente, para tudo. Vou ter que abrir outra sala. Eu abri no meu nome, tem que ser na do de Rafa. Peraí, porque senão não consegue gravar, tá bom? Micarla, vou fechar e vou abrir outra.